Continuando, vamos corrigir agora essa última questão aqui, tá? Ele diz o seguinte: observe a quantidade de faces, arestas e vértices de algumas pirâmides e depois resolva. Ele dá aqui a pirâmide triangular, ou seja, a base dela é um polígono regular de 3 lados, quadrangular, a base é um polígono de 4 lados, pentagonal 5 lados, hexagonal 6 lados. Ó, por exemplo, triangular, né? Ele vai ter mais ou menos esse formato aqui, né? Aqui é a base e aqui é o meio, né? Aí você vem para cá. Esse daqui seria o formato da pirâmide, né? O número de faces, né? Uma, né? Que é a da base. 2, 3, 4. Tem 4 faces. Quadrangular, 5 faces, ou seja, o número de faces sempre vai ser uma face a mais do que o número de lados da base. Se a base da pirâmide tem um polígono de 3 lados, o número de faces vai ser 4. Se a base da pirâmide é um polígono de 4 lados, o número de faces dela vai ser 5. E assim sucessivamente. Em relação à pirâmide de base heptagonal, ou seja, polígono de 7 lados, o número de vértices é o quê? É 8. O número de faces, perdoe-me, é 8. Tá bom? E o número de arestas, nesse caso, se for polígono de base triangular, você vai ter as 3 arestas daqui de baixo, né? Mais as 3 daqui de cima, que é 8. Se for um polígono regular de 4 lados, por exemplo, uma pirâmide, né? Cuja base é polígono regular de 4 lados. O número de arestas vai ser essas 4 daqui de baixo, né? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Mais 1, 2, 3, 4. Ou seja, 8. Ou seja, o número de arestas vai ser 2 vezes o número de lados da base. Se a base é um polígono de 3 lados, vai ser o quê? 2 vezes 3, 6. Se a base da pirâmide é um polígono de 4 lados, o número de arestas vai ser 2 vezes 4, que é 8. E assim sucessivamente. Nesse caso, como a pirâmide é de base heptagonal, o número de arestas dela vai ser o quê? Vai ser igual a 14, que é 2 vezes 7. E o número de vértices? Se for aqui de 3 lados, o número de vértices vai ser esses 3 aqui de baixo, mais esse aqui de cima, ou seja, 1 a mais. Se for de 4, vai ser esses 4 aqui de baixo, mais o de cima, ou seja, 1 a mais. E sempre vai ser assim. Portanto, se a base é heptagonal, ele vai ter 8 vértices. Essa é a letra B. Qual é o número de faces de uma pirâmide? Qual é o número de faces, né? De uma pirâmide que possui um polígono de 25 lados como base? Ora essa. Se o polígono possui a base triangular, ou seja, polígono de 3 lados, o número de faces vai ser 1 a mais. Se a pirâmide possui base de um polígono de 4 lados, o número de faces vai ser 1 a mais, ou seja, 5. Portanto, se a pirâmide possui um polígono de 25 lados como base, o número de faces vai ser o quê? Vai ser 26, que vai ser uma da face de baixo mais as 25 que são laterais, 26. Letra C. Em relação ao polígono correspondente à sua base, como é denominada a pirâmide que possui 9 vértices? Ó, pirâmide que possui 9 vértices é o seguinte: o número de vértices sempre vai ser 1 a mais em relação ao número de lados da base. Se a base é um triângulo, se a base é um polígono de 3 lados, que é triangular, o número de vértices vai ser 4, ou seja, 1 a mais. Se a base da pirâmide é um polígono de 4 lados, o número de vértices vai ser 1 a mais, ou seja, 5. Nesse caso, se a pirâmide possui 9 vértices, quer dizer o quê? Que a base dessa pirâmide vai ser um polígono de 8 lados. E como a gente chama um polígono de 8 lados? A gente chama de octógono. Nesse caso, o nome da pirâmide cuja base é um polígono de 8 lados é pirâmide de base octagonal. Portanto, essa foi a correção de hoje. Espero que vocês estejam gostado.